Bom dia mais uma vez, graça e paz. Quero saudar a todos vocês com a paz e a graça do nosso bondoso Deus. Hoje, sexta-feira, dia de preparação, né? 18 de novembro de 2022. Já estamos chegando ao final do mês de novembro. Mais 12 dias e o mês acaba. E aí estaremos só restando o mês de dezembro para finalizar o ano. Como o tempo está correndo, né? Interessante que os dias continuam sendo 24 horas. Por que a gente acha tão rápido? Nossas ocupações são tão grandes que o tempo está passando e nós não estamos percebendo. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria estar aqui com vocês, dando início a mais um encontro da madrugada com Deus. Esse grupo que existe com o propósito de estarmos buscando a promessa da chuva serôdia. O Senhor fez essa promessa lá no passado, parte dela aconteceu no Pentecostes, e agora será a chuva serôdia. É por essa razão que este grupo existe, para clamar ao Senhor que derrame sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre aqueles que estão buscando a promessa da chuva serôdia, para terminarmos a pregação do Evangelho e que Jesus volte logo. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre bom estar aqui com vocês. Quero convidar aqui a minha irmã Elisama. Bom dia, Elisama. Tudo bem? Graças a Deus. É sempre bom tê-la aqui conosco, Elisama. Seja bem-vinda. É um prazer meu e a satisfação nossa. Muito bom. Louvado seja Deus. Quero convidá-la, Elisama, a você fazer essa oração de consagração a Deus. Nos apresente a Deus, pode ser? Dando início à Com nossa certeza, jornada de irmã. hoje. Fica à Com vontade, certeza, irmã. irmã. Fica à vontade. Amém. Querido Deus e Pai nosso, obrigado, Paizinho, por termos despertado, Senhor. Neste dia, eu estou desde 2h pouca da manhã, sempre acordando, falando contigo, contando, Senhor, nossa necessidade, nosso porquê e para quê, e pedindo a tua direção, Senhor, para esse dia. Amém. Derrama sobre nós o poder do Espírito Santo, abençoa a madrugada com Deus, cada um de nós, o irmão Mário e todos que participam, Senhor, dessa madrugada. Junto possamos, Senhor, louvar o teu nome e agradecer porque tu é digno de todo louvor e toda glória e toda honra, Senhor. Obrigado por tudo, continua conosco, dando tua paz, teu perdão e livrando todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Elisama. Louvado seja Deus. Obrigado, amiga, por sua oração. É sempre bom tê-la aqui conosco, viu? E mamãe, como é que tá? Obrigado, irmão. Tá bem, está dormindo. Tá na casa de mamãe, você? Ela está na minha casa, aqui em Taquara. Estamos aqui. Dá um abraço na mamãe quando ela despertar aí, tá bom? Ok, darei sim. Vamos louvar o Senhor com alegria? Vamos cantar ao Senhor esse hino que fala... Deixa eu ver se abriu aqui. Não abriu. Vou voltar aqui para a gente cantar louvores ao nosso Deus. Só um instantinho, irmãos. Vamos louvar o Senhor nesse momento. No dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei,
voz de Deus irá soar. Nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Que promessa linda, né, gente? Muito em breve nós veremos Jesus aparecer na nuvem dos céus e estaremos para sempre com o Senhor. Até lá, precisamos ser perseverantes, pacientes e continuar esperando. Como diz os arautos do rei, né? Ele virá e nós vamos continuar esperando. Vamos continuar esperando que a promessa vai se cumprir em nome de Jesus. Muito bem, voltamos. Espero que você tenha aproveitado aí seus 10 minutos com qualidade, né? Eu percebi que alguns irmãos não entraram em sala, chegaram um pouquinho atrasado, e alguns até conseguem entrar, né? Eu quero saudar aqui com alegria o meu querido pastor Robson. Muito bom dia, pastor Robson, bem-vindo, amigo. Bom dia, Mário. Eu fui num desses que hoje cheguei e não deu para entrar pela janela, não. A janela estava fechada também. Não consegui acessar, né? Mas É que tem gente que entra pela janela. De vez em quando a gente está lá na sala e chega um pela janela. eu não Hoje sei não teve janela aberta para mim, não deixaram não, Mário. Eu não sei como é que esse pessoal consegue acessar depois que a sala está fechada aí. Alguns conseguem, viu? Se consegue, umas É bênçãos uma aí. alegria, pastor, tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Maria. A todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciarmos o tema dessa manhã, pastor, eu quero dar uma notícia para vocês. Nós temos o canal de YouTube aqui da Madrugada com Deus. Pastor, aquele tema que nós conversamos, né, segunda-feira, se não estou enganado, nós tivemos quase 500 visualizações, pastor. Foi o maior acesso até então, nesses anos de Madrugada com Deus, onde nós tivemos quase 500 pessoas que visualizaram, muitas delas perguntaram que canal é aquele, né? Mandei resposta para alguns, eu fiquei muito feliz, viu? Foi um tema, eles amaram o tema, foi um tema assim que não estava programado, na verdade não seria aquele tema, mas falando sobre a questão, lembra, pastor, nós falamos sobre unção, ungir os irmãos que estão doentes, foi uma bênção. Foi quase 500 pessoas, pastor, no YouTube que acompanharam e assistiram, ouviram a palestra, perguntaram qual era o horário
daquela programação. E interessante que muitos deles não são evangélicos. A maioria são evangélicos, adventistas, outros são batistas, quadrangular, mas uma boa parte deles não são pessoas evangélicas, são pessoas tementes a Deus, eu acredito, porque senão não teria assistido. E eu fiquei muito feliz, viu? Eu fiquei muito feliz. Louvado A seja Deus. aprovação dessas pessoas, louvado seja Deus. Irmã Demi pediu a palavra? Pois não, irmã Demi? Pode falar. O senhor fechou o áudio. Pronto, pode falar, irmão. Bom dia. Pode falar, irmão Ademir, seu áudio está aberto. Irmão, seu áudio... Está ouvindo? Estamos ouvindo. Pois não, irmã Rita? Nós acordamos tarde, então a gente não participou do culto de madrugada. Só que eu lá no serviço, eu assisti depois, entrei lá no YouTube e assisti toda a programação. Foi uma benção. Até botei comentário lá, que eu gostei muito. Tá? Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. E aí enviei para outras pessoas também. Façam tá? isso, compartilhem, irmãos, para outras pessoas, viu? Pode com certeza ajudar. Isso, graças a Deus. Faça isso, meus irmãos. Compartilhe com amigos para que eles também sejam abençoados. Compartilhe também. Tá? Ok. Obrigado, irmã Rita. Obrigado, irmã Ademir. Deus abençoe. Continue compartilhando, viu? Muito bem, queridos. Pastor Robson, a surpresa foi muito grande. Honestamente, eu não... A maior visualização que nós tivemos até então foi com o nosso irmão Robson, a palestra do irmão Robson, que o irmão do Márcio, né? Ele fez um seminário aqui, no dia que ele pregou, ele passou mensagem, nós tivemos 276 visualizações. Foi um tema muito bom, muito bem apresentado, dissecado ali pelo irmão Robson. Mas a palestra de segunda-feira superou, foram quase 500 visualizações. Louvado seja Deus por isso. Isso tem feito com que muitas pessoas ouçam a palavra de Deus, né? Alguns perguntaram assim, pastor Robson, mas 4 horas da manhã? Eu disse, sim, 4 horas, há 2 anos. E ela botou o joinha lá. Eu não sei se... Era até para escrever essas pessoas, né? Mas depois eu converso com elas e faço o convite, né? Para que eles participem conosco. Muito bem, pastor. Hoje vamos falar sobre um tema que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos correr um pouquinho no tempo, né? Eu quis compartilhar com vocês, porque eu fiquei muito feliz com isso que aconteceu, para a honra e glória. A gente pensa que ninguém assiste, né, pastor? Mas tem muita gente assistindo aí as escondidas. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Com certeza, alguém aí vai ser edificado para a honra e glória do Senhor. Pastorzão, esse capítulo 17, a partir do versículo 11, nós encontramos ali a cura de 10 leprosos, e vamos tentar extrair algumas lições para a nossa vida. Eu vou ler com vocês aqui o capítulo 17 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11 até o verso 19. Vejam, a cura dos 10 leprosos, de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar
glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É uma história sobre gratidão aqui, né? Eu vejo como, poderia chamar de história da gratidão. Eram 10 leprosos, né? Mutilados. Eu estava lendo, pastor Robson, sobre essa questão do leprosos. Todos eles sofriam a mesma dor, porque eles eram comidos vivos, não tinha anestesia. Dizem que a lepra hoje é a hanseníase, não sei se procede, né? Mas, segundo eles dizem que era uma doença que se espalhava de forma gradual e em diferente parte do corpo. Poderia começar em qualquer lugar, mas ela se espalhava, né, pastor? Tomava o corpo todo, o cabelo caía, as sobrancelhas caíam, desapareciam, né? As unhas, eu estava lendo que as unhas das pessoas do leproso, elas amoleciam e caíam as unhas, né? Mais tarde, os dedos das mãos caíam. Era uma cena terrível, os olhos, o nariz, a língua. Pouco a pouco, tudo isso ia sumindo. Era uma cena difícil de se ver, né, pastor? Com certeza, Mário. Uma doença terrível, né? Que a pessoa vai apodrecendo aos poucos e vai perdendo a parte do corpo, né? Inclusive, como você falou, aí pode cair o nariz, né? O lábio. Então, é um negócio assim, eu nunca tive essa tristeza, né? Porque deve ser uma cena horripilante até, né? Mas a lepra é uma doença assim, que ela vai... É como a hanseníase, que é a lepra da pele, né? É assim, o lugar... Você falou de anestesia, mas na verdade ele não sente dor, porque vai morrendo. Entendi. Uma das características da lepra, de pele, da hanseníase, né? Quando acontece, é que você não sente dor. Você toca e não sente dor, porque o tecido morre. Né? Então, as pessoas elas vão perdendo. Por exemplo, cai um dedo, entendeu? Você perde o dedo, pá, você fica sem o dedo lá, entendeu? Mas, assim, o tecido morre, aquela parte do corpo vai morrendo e caindo, né? Soltando os pedaços, entendeu? Deve ser um negócio assim, pavoroso até, né? E naquela época, e altamente contagiosa, né? A lepra, ela é altamente contagiosa e naquela época eles eram orientados, eles eram primeiro separados da comunidade, eles viviam separados da comunidade. Eles tinham que anunciar a sua própria desgraça, né? Ou seja, quando alguém se aproximava, eles tinham que gritar imundo, imundo, para que ninguém se aproximasse deles, para também não ser vitimado, né? Então, realmente, eram 2 sofrimentos. Era o sofrimento físico, de estar perdendo parte do seu corpo, estar morrendo aos poucos. O outro sofrimento, ter que se separar da família, não é? Separado da comunidade, viviam separados da comunidade, separados da família, e ainda tinham que anunciar seu próprio mal. Né? A lepra é usada como um símbolo do pecado nas escrituras também, né? E era considerado um castigo de Deus, né? Então, a pessoa, quando ela contraía a lepra, era considerada uma pessoa que foi amaldiçoada por Deus. Então, imagine a cena, né, pastor? Uma pessoa terrível. Que, além de ficar com essa doença, afastado do convívio da comunidade, da família, né, que é pior, e ainda tem que aceitar essa ideia de que estava sendo punido por um Deus que é complicada, né? É difícil. Muito complicado. É difícil. A coisa era séria, então. Isso era um... E outra coisa aqui agora, né? Pois não, afetava pastor. todo mundo, né? Você tem aqui um samaritano que tinha lepra, você tem na história bíblica Naamã, que era comandante do exército sírio e era leproso, né? Então isso não conhece a doença, não conhece nacionalidade, né? E nem crença, né? Então todo mundo está sujeito à enfermidade. E eles estavam juntos, né? Eles viviam, você vê que os 10 leprosos estavam juntos, samaritanos, judeus, estavam todos juntos, a doença os aproximava. É interessante, essa é uma lição interessante, Mário, porque o sofrimento nos aproxima, né? No sofrimento, a gente se aproxima
daqueles que estão passando pela mesma situação. Às vezes a gente vê isso no nosso dia a dia, quando alguém está sofrendo por uma enfermidade. Você vai, por exemplo, quando você tem um caso de câncer na família, de uma doença assim que tem hospitais especializados, você vai para esse lugar, você encontra rico, você encontra pobre, você encontra preto, encontra branco, encontra vermelho, não é? Encontra brasileiro, colombiano, americano, europeu. Você vai encontrar gente de nacionalidade diferente, de classe social diferente, todo mundo padecendo da mesma enfermidade, porque a doença não tem preconceito. Doença não tem preconceito, atinge todo mundo. E nessas horas que nós somos atingidos pela doença, essas diferenças que a gente, às vezes, tem, esses preconceitos, eles caem por terra, porque todo mundo está padecendo do mesmo mal e sofrendo de algo comum, não é? E, às vezes, nesses momentos, a gente quebra todas essas barreiras que, às vezes, a gente levanta, né, nos relacionamentos e nos tornamos até amigos e uns ajudam os outros, né? A gente passa a conviver com aquela situação. Por exemplo, quem vai para uma fila de hemodiálise, quem vai para uma fila do Hospital do Câncer, todo mundo conversa, compartilha, né? Se puder ajudar, ajuda, ensina coisas, faz favores, e ali todo mundo tem disposição para estar servindo, para estar fazendo o que pode para ajudar o outro, né? Então, nesse momento, as barreiras caem. Aqui nós encontramos uma situação interessante. Alguns pontos que eu queria pontuar aqui com o senhor, pastor. Os amigos que estão conosco, nossos irmãos aqui, se você quiser participar, levante aí sua mão virtual, que a gente está liberando o áudio para que você também dê a sua participação. Interessante, pastor, é que no versículo 12, ao entrar numa aldeia, eu creio que Jesus deve ter entrado em alguma aldeia ali, né? Saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe. E lhe gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles gritaram de longe, respeitando ali, né, a ordem que tinha que ficar, de acordo com o que eu li, pastor, a 100 metros de distância, o mais distante possível. Agora, eu pergunto uma coisa. Lógico, ele deve ter ouvido, mas vejam, como é que eles ficaram sabendo que Jesus poderia curá-los, né? De um modo geral, pastor Robson, doentes estão sempre em busca de alguma coisa para aliviar a sua dor. Eles devem ter escutado de alguém, não sei, né? Alguns fazem promessas, né? Experimentam remédios milagrosos. De vez em quando a gente vê um irmão, olha, tome isso, tome aquilo, faça isso, faça aquilo. E quem está doente faz mesmo. Vai lá e mete a mão. Quem bem sabe disso sou eu. Outros tentam tomar qualquer coisa que o amigo diga que é bom, talvez alguns parentes, né? Alguém falou para eles de Jesus, e Jesus estava passando por ali, nessa aldeia, e eles gritaram de lá, longe, né? Jesus, tenha compaixão, compadece-te de nós. E o verso 14 diz que, ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Só isso. Só isso. Jesus poderia ter curado eles ali, Jesus poderia chamar eles, vem aqui, né? Alguma coisa, o Senhor devolveu para eles alguma coisa além da cura física, né, pastor? A irmã Lúcia quer participar aí, Mário. Pois não, pastor, deixa eu ver aqui, irmã Lúcia. Pronto, irmã Lúcia, bom dia. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia. Não, só queria dizer algo aqui. Eu dei um curso bíblico com uma família, inclusive só a irmã que se converteu e o irmão dela, ele é ainda, né, a pessoa que teve a hanseníase, que é a lepra, né? E o mais interessante é que ele ficou curado, mas, às vezes, de vez em quando a gente chegava lá, eu e minha dupla, pegava ele sem camisa e o corpo dele todo manchado. Umas manchas horríveis. Aí um dia eu perguntei para a irmã Maria José. Aí ela falou, não, ali é porque ele já teve hanseníase. Aí ficou curado, mas as manchas onde ficou
ficou a doença, não sai, continua, não tem mais risco, nunca mais voltou, tem muitos anos, mas as manchas não saem do corpo dele. Era nos braços, as costas, o peito dele, aquelas manchas feias que só Deus pode ter misericórdia. E eu pensando, quando o irmão Mário falou que a lepra é o símbolo do pecado, aí eu imaginando que quando a gente peca, Deus nos perdoa, mas as consequências, né, nos Elas sempre acompanham, ficam, né? a mancha, né? Era só isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Obrigado, irmã Mas Lúcia. não para sempre, né? Uhum. É verdade. Um Mas dia não para elas vão sempre. desaparecer. Elas vão desaparecer, exatamente. Amém, amém. Nós até estudamos sobre isso na lição da escola sabatina, né? Foi, exato, Jesus exato. carregará as marcas do pecado para sempre, mas nós não. Nós não, é verdade. Então, pastor, esses homens, eles sabiam, ouviram falar? Sim, aí lógico, né? Jesus, a fama de Jesus corria. Onde Jesus ele ia, o povo já anunciava antes, né? Quando Jesus se aproximava de algum lugar, a fama de Jesus correu ali, né? Correu por toda aquela região. Então, as pessoas nas cidades, quando Jesus se aproximava, o povo já ficava em polvorosa, né? Já dizendo, olha, vem aí o Nazareno, tal, né? E as pessoas sabiam, porque aquela história, né? Naquele tempo também, as notícias corriam, não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? Não tinha um sistema de correios, mas a boca, que é o melhor sistema de comunicação, o boca a boca, ele acontecia, o povo ia falando de uns para os outros e de repente todo mundo sabia. Você vê que, eu acho interessante no relato bíblico, quando Josué chegou nas margens do Jordão para passar para a terra de Canaã, o povo de Jericó já sabia o que Deus tinha feito no Egito. Olha quanto tempo passou, 40 anos. 40 anos tinham se passado desde que o povo de Israel saiu do Egito. E o povo de Jericó sabia o que tinha acontecido no Egito, como Deus tinha tirado o povo de lá e o que tinha feito ao longo de toda a trajetória do povo no deserto. Então a notícia corre. Então eles souberam que Jesus estava chegando. Um fato interessante aqui, né, com respeito ao que aconteceu, onde Jesus diz assim, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus mandou que eles fossem aos sacerdotes? Porque eram sacerdotes que davam diagnóstico. Os sacerdotes é que diziam se a pessoa estava limpa ou imunda. Se você for lá para o livro de Levítico, você vai encontrar lá que quando alguém aparecia com alguma mancha, o sacerdote o encerrava por 7 dias. E depois ele analisava, ele avaliava a situação do lugar que foi afetado. Não é? E ele dizia se era lepra ou se não era lepra. Se a pessoa estava limpa ou se estava imunda. Lembra disso? Que ele mandava rapar ao redor e tal. E tanto tinha a lepra de seres humanos, como tinha a lepra que acontecia nas casas. Lembra que havia também a lepra da casa? Ele mandava raspar, tirava todo o reboco e tal, e deixava lá. Se ela ficasse parada ali, durante aquele período, não se desenvolvesse mais, ela era purificada e considerada limpa. Mas se ele aumentasse, então a casa era destruída. Naquele tempo, lá, a casa, se desse esse problema, a casa tinha que ser demolida, né? E se fosse numa pessoa, a pessoa era afastada da comunidade e precisava viver, né, junto com outros leprosos aí, né, próximo das cidades, mas não podiam ficar na cidade. Né? Inclusive, tem um sermão que eu prego sobre os leprosos lá de Samaria, no tempo do profeta Eliseu, que a Bíblia diz que Samaria foi cercada, né, pelo exército inimigo, e houve, por Senaqueribe, o exército de Senaqueribe, né, que cercou lá, os assírios, né, e cercaram a cidade estava lá sofrendo essa opressão, e houve fome na cidade, né? E os leprosos, aqueles 4 leprosos, lembra dessa história, né, Mário? Os 4 leprosos que estavam à porta de Samaria, né? Então eles não podiam entrar na cidade e nem podiam sair. Então eles ficaram ali no lugar onde ficaram nem dentro da cidade e nem muito fora da cidade, às portas da cidade. Exatamente, temendo o inimigo que tinha vindo para guerrear contra a cidade, e dentro da cidade havia fome, né? Então toda aquela história bonita, inclusive, é um sermão muito bonito ali que você mostra
que mostra ali como Deus age para salvar o povo. Então, o leproso era isso, ele era aquela pessoa excluída da sociedade, né? Mas aí os sacerdotes determinariam, né, a situação deles. Então, por isso que Jesus disse, mostrem-se aos sacerdotes. Então, Jesus opera o milagre ali. E a Bíblia diz, e indo eles, foram curados. Ou seja, o milagre acontece quando a gente obedece à palavra de Deus. Isso, pastor, exatamente. É aí onde eu queria chegar, pastor, porque, vejam, irmãos, 10 leprosos, apenas um volta para agradecer. Eu fico curioso aqui, pastor, é quando ele chega no verso 16, 15 e 16, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E os outros, será que não ouviram também esse homem, o entusiasmo desses camaradas que foram curados ali, né? Eu creio que eles foram curados ali e voltaram para a vida normal deles. Eu creio que eles estavam gratos, acredito, né? Mas esse samaritano, o menos provável, o menos provável para voltar e agradecer foi quem voltou, dando glória a Deus, prostrando-se em terra, pôs-se aos pés de Jesus, agradecendo esse ato, esse gesto desse samaritano, pastor. Mostra aqui um coração grato, porque eles estavam indo, creram pela palavra, né, pela fé, creram. O Senhor disse, olha, vão e mostrem os samaritanos, vão e se mostrem ao sacerdote, como o Senhor falou, o sacerdote que avaliava, né? Eu creio que depois ele foi e se mostrou lá ao sacerdote, mas primeiro ele volta. Não, olha, não, o que a Bíblia diz é o seguinte, sim, vão e mostrem-se aos sacerdotes, né? Isso. E aí é onde está a história. Aí, a Bíblia não diz aqui se ele voltou depois que foi ao sacerdote ou antes, mas eu creio que ele foi ao sacerdote. Eu creio que eles apresentaram-se aos sacerdotes. Depois, quando eles viram que foram curados, então eles voltaram agradecendo, porque o milagre acontece quando você obedece. Então, o que é que Jesus disse? Vão ao sacerdote. Então, eles tinham que primeiro ir ao sacerdote. Indo, eles foram aos sacerdotes, né? Verso 15 confirma isso, pastor. Ó, um dos 10, vendo que foram curados, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Então, veja, aqui a lição é clara. Há muita gente que busca a bênção de Deus e, quando recebe a bênção, se empolga demais com a bênção e esquece de quem abençoou, né? Que foi o caso aqui dos 9 leprosos. Eles receberam a bênção, se empolgaram com a bênção e esqueceram de Jesus. Né? Olha, isso é comum acontecer, Marcos. É verdade. Muitas pessoas, quando passam por um momento difícil, elas buscam a Deus, elas recebem a graça, a misericórdia, a cura, e depois elas se esquecem. O samaritano, não. O samaritano se lembrou e ele voltou para adorar. Aqui está a questão. Ele não foi apenas curado, né? Aqui a lição, eu acho que a lição mais importante desta pequena experiência na vida de Jesus é que o samaritano não apenas encontrou cura física, mas ele foi salvo. Jesus disse, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Interessante que nenhum daqueles homens, para ser curado, precisou declarar sua fé em Jesus. Né? Jesus disse, vão e se mostrem ao sacerdote. Eles foram. Então foram curados, todos foram curados, mas apenas um voltou para adorar. Né? Apenas um voltou para dar graças a Deus. Apenas um se voltou para receber o benefício maior, né? Que foi a salvação. Apenas um creu em Jesus como seu libertador, o seu redentor. Né? Eu nunca tinha pensado dessa forma, viu, pastor? Eu já tinha lido isso várias vezes, mas não da forma como o senhor acabou de explanar aí. Eu realmente não tinha atinado para isso, até esse momento. Aqui a minha mente se abriu.
para esse momento agora, pastor? O único que ouviu de Jesus, a tua fé te salvou, foi o samaritano. Por que Lucas faz questão de enfatizar? Lembre que Lucas não era judeu, né? Então a gente tem que lembrar desse detalhe. O propósito, o evangelho de Lucas, ele é escrito para mostrar que Jesus veio para todo mundo, não só para os judeus, né? Tanto é que Lucas, quando você vai olhar a genealogia de Jesus, Lucas é o único que liga Jesus a Adão, e não apenas a Abraão, como acontece com Mateus, né? Lucas, ele volta na genealogia de Jesus até Adão, para mostrar que Jesus foi dado para a humanidade e não apenas para os judeus. E Lucas, ele enfatiza muito essa questão de mostrar como Jesus, ele realizou milagres para pessoas que não eram da nação judaica. E no caso aqui, ele chama a atenção de que o único que voltou para agradecer era um samaritano. Então, Lucas aqui também trabalha para quebrar esse preconceito. Por quê? Porque vocês sabem que os judeus não se davam com os samaritanos. Várias vezes a gente vê isso aí, né? Na parábola do bom samaritano, né? Naquela questão do próximo. Então, Jesus está sempre mostrando aqui, havia esse preconceito muito forte por parte dos judeus com os samaritanos, que eram parentes de judeus. Nós devemos lembrar que os samaritanos eram um povo que era resultado de uma mistura de povos, né? Quando o Israel do Norte foi conquistado em 722 pelos assírios, né, foi destruído, então os assírios trabalhavam da seguinte forma: eles pegavam um grupo de povo daquela região e levavam e saíam distribuindo em outras regiões e deixavam um povo ali, daquela nação, e traziam outras pessoas de outras nações para misturar. E esse povo perdia a identidade. Então eles perdiam a identidade, que eles se misturavam, eram como brasileiros, né? Era o resultado de uma mistura de povos, né? Então, os samaritanos, eles eram esse resultado de mistura de povos, de judeus que se misturaram com outros povos, e por isso eles eram rejeitados, eles não eram aceitos na comunidade de Israel, não faziam parte, principalmente depois do retorno de Israel do exílio, não é? Que os samaritanos permaneceram lá, eles estavam lá. Quando o povo de Israel voltou, os samaritanos estavam por ali. E queriam participar da reconstrução do templo, e você deve lembrar disso, aqueles que fazem o ano bíblico aí, estudam, lembram que eles queriam participar da reconstrução do templo, mas eles não foram aceitos. Eles se tornaram inimigos dos judeus, e aí eles não foram aceitos, foram rejeitados pelos judeus, e aí houve esse conflito, e desde então eles viviam em conflito, né? Até hoje eles vivem em conflito. Olha lá na Palestina, os judeus e os palestinos lá que não se harmonizam, né? Então eles vivem nesse conflito. Diga. Pastor Robson, Márcio tem a palavra, Márcio. Pois não, Márcio? Essa história, né, dessa cura dos 10 leprosos, e só um voltar para dar glória a Deus, para agradecer a Deus, me leva a meditar no livro de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê que Deus, o propósito de Deus é salvar toda a humanidade. Mas você vê que quantas pessoas aceitam Jesus como Salvador pessoal, quantas pessoas são gratas a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A gente vê também a realidade do mundo hoje, né? A maioria do povo, a resposta é ingratidão. Ingratidão. Só um voltou para dar glória a Deus, só um voltou para agradecer. Então você vê que é a minoria das pessoas que aceitaram Jesus como Salvador pessoal, porque a Bíblia já revela para a gente que os números de perdidos serão como um grão da areia do mar. A quantidade de pessoas que irão se perder é muito maior do que aquelas que irão ser salvas. Infelizmente, né? E a gente sabe também que está escrito que muitos são chamados, poucos são os escolhidos, não porque Deus faz acepção de pessoas, porque o objetivo de Deus é salvar todos, foi salvar todos, mas infelizmente nem todos vão agradecer, nem todos vão reconhecer o amor que Deus tem. É isso, meu querido? Eu acredito, Márcio, que mesmo. A quantidade dos salvos também, o João fala que é uma grande multidão que não se encontra, né? Nessa grande multidão nós vamos estar lá no meio deles, viu? Amém, amém. Amém. Elisama, pois não, obrigado, Márcio. Boa noite a todos.
a gente vê uma história dessa e a gente começa a pensar assim. Às vezes a gente recebe uma roupa nova, ou compra, sei lá, e a gente compra no sentido de ir para não sei para onde, não sei para onde. Deixamos de, primeiro, a mostrar a Deus aquela roupa nova, aquele sapato novo, né? Aí, às vezes, a gente vai para outro lugar. Mas, na minha teoria, na minha criação, meu pai ensinou assim: quando a gente recebe um negócio, uma roupa nova, ou é comprado, ou que alguém dá, vamos primeiro ir para a igreja com ela. Depois a gente pode ir para o aniversário, para um casamento, mas primeiro a gente vai para a igreja. E aqueles homens, entendeu? Eles foram para lá porque Deus mandou, né? Fica imaginando assim, já pensou? Deus sabia que aquela aldeia tinha pessoas que precisavam dele. É por isso que Deus passou ali. E eles ali sabia que aquele Deus, aquele Jesus, ele curava. Então, por isso que eles gritaram em alta voz: Senhor, tenha compaixão de nós, porque eles não aguentavam mais. É o que nós temos que fazer hoje, é gritar a Deus: Senhor, tenha compaixão de nós, nos ajuda. Nós devemos ser gratos, né? Até pelo remédio que a gente toma para dor de cabeça. Eu tomei um Dorflex quebrando a coluna. Esquece que por trás do Dorflex tem Jesus, né? Que nós devemos agradecer a ele, né? Ter sempre um coração grato, né, Elisama? Devemos ser, sim. Obrigado, Elisama. Pois não, pastor? A gente fechar. Pronto. Então, Mário, aqui há muitas lições nessa história, né? Então, a questão da gratidão, né? Ter um coração agradecido. Então, é sempre bom a gente ser grato a Deus pelas misericórdias dele, né? E demonstrar essa gratidão. E é interessante também aqui a questão da salvação, né? Então, o bem maior que Jesus veio trazer não é a cura física, mas é a cura espiritual, né? E quando ele fala no verso 19, levanta-te, ele estava ali prostrado, vê que Jesus fala, né? Verso 17, não eram 10 os que foram curados, ele estava ali prostrado, emocionado, grato, como o senhor falou, adorando ao Senhor, adorando ao Deus Todo-Poderoso que é Jesus, e o Senhor faz essa menção quando ele diz, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus. Ele não foi simplesmente dizer muito obrigado, né, pastor? Ele realmente demonstrou respeito, reverência, adoração. Então, nós vemos aqui uma coisa, Mário, tem muita gente que busca Deus para satisfazer uma necessidade, não é? Mas não para adorá-lo como Deus, não é? Então, tem gente que hoje vai às igrejas porque está em busca de uma bênção. Então, as pessoas, na verdade, elas não estão querendo Deus na vida delas, elas querem a bênção de Deus, mas não a presença de Deus. Então, aí são duas coisas diferentes, né? Então, veja, mas a salvação nós recebemos quando vamos em busca do Senhor e não apenas da bênção do Senhor. Não apenas de uma cura, de um benefício temporal, passageiro, mas quando vamos em busca do Senhor. O leproso recebeu a cura, mas voltou para buscar o Senhor da cura. Não ficou apenas com a cura. Não é? Não ficou apenas com a cura. Ele voltou para buscar o Senhor e glorificar o Senhor da cura. O milagre serviu para levá-lo à salvação. Então, há muitas pessoas que ficam só com o milagre, ficam só com a bênção, que é passageira, né? E deixam de buscar aquilo que é eterno. Então, a nossa busca ela deve ser por aquilo que é duradouro e não apenas por aquilo que é passageiro. Porque aqueles leprosos ali, todos eles morreram depois. É verdade. Entendeu? A diferença é que um deles morreu salvo. Isso é muito sério, né, pastor? Isso é muito sério. Infelizmente, pastor, o que o senhor falou é uma dura realidade. Claro, a gente não está em condições de julgar ninguém, mas a gente vê muito pessoas buscando a igreja porque querem receber alguma coisa, mas não o Senhor da igreja, como o senhor colocou aí. E isso eu acho que entristece o coração de Deus, porque Cristo veio para salvar o pecador. A mensagem do Evangelho, eu acho que foi o senhor que falou isso aqui, o ano passado, o senhor disse que a mensagem, a essência do Evangelho, a mensagem é uma só, a salvação para o pecador. A cura, as bênçãos, isso é consequência. Mas o maior milagre que Deus quer fazer na minha vida, pastor, na vida do ser humano, é
livrá-lo da condenação eterna. Essa é a mensagem do Evangelho, as boas novas. Há salvação para mim, pecador. Há salvação para todos nós, pecadores. O milagre, a cura, as bênçãos, isso é consequência. Então, eu acredito muito, pastor, nessa frase que o senhor falou agora há pouco. Infelizmente, é uma dura realidade. Tem muita gente buscando a Cristo para receber curas, para receber bênçãos, mas não para receber o Senhor da cura. Iraci pediu a palavra? Pois não, Iraci, bom dia. E aqui a gente encerra com a Iraci, por causa do tempo. Bom dia, irmão Mário, bom dia, pastor Robson e a Bom todos. dia, Iraci. Eu sempre falo assim para Jesus, Jesus, eu só quero ter oportunidade de poder testemunhar das tuas grandezas na minha vida. Amém. E eu não posso deixar de testemunhar. Semana passada, teve um pôr do sol lá na igreja, e tinha acontecido uma coisa aqui em casa, assim, que eu falei para os irmãos, gente, eu vou contar para vocês, porque ficava me incomodando para contar, porque era uma coisa tão simples, e eu ficava, ai, conto ou não conto? Eu queria testemunhar. É simples, mas é só para vocês verem o cuidado que Deus tem conosco, né? A torneira da minha casa estava pingando há vários dias. E assim, é uma coisa baratinha, mas sabe quando você vai protelando, depois eu troco, depois eu troco. E a minha mãe no meu pé do ouvido, né? Você precisa trocar essa torneira, porque essa torneira tá vazando, que a água vai vir alta, que não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, na madrugada eu acordei, fui no banheiro, aí abri a torneira, aí veio aquele jato de água, né? A água estava forte. E aí, quando eu fechei a torneira não pingava mais, ela vazava. Ela ficava vazando mesmo, assim, bastante água. Falei, meu Deus do céu, agora que ela vai infernizar o meu juízo mesmo, porque ela já estava enchendo o saco, porque a torneira estava pingando, e agora então, falei, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Aí eu fiquei pensando, né, mas Deus vai se importar com isso? Eu pensando, né, Deus vai se importar com isso, uma torneira? Aí fechei a torneira, quando eu fechei a torneira não pingou mais. Aí eu fiquei assim, olhando, falei, será? E olhava assim, sabe, nada da torneira pingar. Aí eu fui, me deitei de novo, quando eu voltei, que fui escovar os dentes, a torneira estava lá, sem pingar. Falei, meu Deus, e até hoje, irmãos, a torneira está sem pingar, a torneira não pinga mais. Então, assim, eu falei para os irmãos, né, sobre isso, e eu falei assim, é tão pequeno, né, é tão, assim, simples, mas é para vocês verem o cuidado que Deus tem conosco, né? E aí, quando foi quarta-feira agora, aí eu estava com uma conta para pagar, esse mês foi um pouco assim apertadinho para mim, né? Eu precisei tirar uns remédios do meu pai no meu cartão. E aí complicou para mim porque o dinheiro dele não deu para pagar. Então a dívida ficou para mim. E aí 2 semanas eu nessa, né? Meu Deus, eu preciso pagar aquela conta e eu não tenho dinheiro. O dinheiro foi curto. Eu não tenho dinheiro, Senhor, mas os meus olhos estão postos em Ti. O Senhor é a minha única esperança. E naquela, né? O Senhor vai fazer alguma coisa, sei lá o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor nunca me desamparou, o Senhor nunca sabe? O Senhor sempre proveu. Esses meses que eu estou aqui, já passei por vários perrengues, o Senhor entrou com providência. Então, acredito que o Senhor vai entrar com providência também. E aí, essas 2 semanas eu nessa, né? Ia conversar com Jesus todos os dias na minha estradinha lá, na estradinha que eu vou, e colocando nas mãos dele, Senhor, aquela conta lá, e isso estava me perturbando, né? Mas meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Aí chegou o dia de pagar a conta, né? E nada. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. O Senhor nunca me abandonou, o Senhor esteve comigo todos esses meses, o Senhor proveu, assim, coisas que eu olhei para um lado, olhei para o outro e não via solução, o Senhor entrou com providências, assim, extraordinárias. Então, Senhor, tem misericórdia. Aí eu chamei a minha filha e falei, vamos orar, porque sabe aquela conta lá? Eu não tenho dinheiro ainda para pagar. Aí a gente se ajoelhou, oramos, né? Choramos também. Senhor, tem misericórdia, entra com providências, meu Pai, porque eu preciso pagar essa conta. E assim, banco já viu, né? Se passa muito tempo do dia de pagar, aí já refinancia a conta, já parcela e fica uma bola de neve. Aí o pai dela estava fazendo aniversário. Aí eu falei assim, depois que a gente levantou da oração, eu falei assim, vá ligar para o seu pai e hoje é aniversário dele, vá ligar para ele, conversar com ele. Aí ela foi ligar para ele, conversar com ele, ela estava com uma carinha triste. Aí ele perguntou o que ela tinha. Ela falou, nada não. Eu falei, não fale nada. Ela, nada não, papai. Ele, não, fale o que você tem. Você está triste, eu quero saber.
não, papai, não é nada. Eu, não fale, não fale. Ela olhou para mim e falou assim, mamãe, deixa eu falar. Eu falei, tá bom, vai, fala. Aí ela falou, né, não, é que a minha mãe tá com uma conta para pagar e a gente não tem o dinheiro para pagar. E assim, eu nem cogitei pedir nada para ele, porque assim, ele já manda a pensão e tudo, né? E aí eu falei, não, não vou, nem passou por minha cabeça. Aí ele falou assim, não, mas fique em paz, não se preocupe não, não fique assim, preocupado não, você é criança, você não tem que estar se preocupando com isso, a gente dá um jeito. A gente trabalha, Deus ajuda e a gente dá um jeito. Eu não quero você triste por causa disso, não. Aí ele falou assim, quanto que é? Aí ela falou, eu não sei. Ele falou assim, pergunte para ela quanto é. E mande ela tirar uma foto da fatura e mande para mim. Aí ela mandou o valor, né? E aí eu tirei a foto da fatura, mandei para ele, expliquei para ele o porquê, né, que tinha acontecido. Porque eu tinha comprado os remédios do meu pai, e o dinheiro do meu pai não deu para pagar, e a conta ficou para mim. Aí ele falou assim, aí ele falou, não, fique em paz, fique tranquila que vai dar tudo certo, não se preocupe não. Aí depois ele enviou mensagem para mim e falou assim, você tem alguma coisa para pagar? Tem algum dinheiro? Eu falei, não, não tenho nada. Expliquei porque, né, esse mês foi apertado, não estava pagando as coisas da minha filha, que a gente veio para cá, não trouxe nada, né, a gente comprou tudo aqui, tudo, cama, guarda-roupa, tudo de uma casa a gente comprou aqui, só não comprou as coisas pequenas, né, louça, essas coisas a gente não comprou, mas todos os móveis a gente comprou aqui, então estou pagando ainda, né, e a gente ficou um pouco apertado. Aí expliquei para ele, ele falou, tá bom. Aí quando passou o dia todo, né, quando foi de tarde, de noite, ela foi ligar para ele, e aí nada dele atender. Aí ela falou que era aniversário dele, né? Ela falou, será que ele saiu para beber? Eu falei, não, ele deve estar, sei lá, estava fazendo um serviço. Aí quando foi com uns 10 minutos que ela tinha ligado para ele retornou. E quando ele retornou, ele já apareceu o comprovante de um Pix que ele tinha feito na minha conta para pagar a dívida toda. E assim, ele não me emprestou o dinheiro, ele deu o dinheiro, sabe? Então, assim, eu fiquei assim, sem palavras. Eu falei, meu Deus do céu, parece que a ficha não caiu. E era um valor assim, não era baixo, não. Eu falei, meu Deus do céu, sabe? Assim, até hoje a ficha não caiu. Eu falei, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é extraordinário. Sempre que eu tiver oportunidade, eu vou estar testemunhando, Senhor, da tua misericórdia nas nossas vidas. Porque, assim, não é só agradecer, é testemunhar. É falar o que Deus faz na nossa vida. É testemunhar, seja de uma torneirinha que está vazando, até uma conta alta que você tem para pagar, agradeça, mas testemunhe da grandeza de Deus, do que Deus faz na sua vida. E, assim, eu amo meu Senhor Jesus, não é porque Ele me deu, né, o pai da minha filha me deu esse dinheiro, não é porque é pelo que Ele já fez por mim, sabe? Então, todas as vezes que eu tiver a oportunidade de testemunhar, eu irei testemunhar das grandezas de Deus, do amor que Ele tem por mim, do cuidado, zelo, é assim, é nos mínimos detalhes. Aí, na Amém. quarta-feira, eu estava morta de cansada, eu falei, eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que testemunhar, eu tenho que falar para Deus. Eu testemunhei da torneira e agora eu quero testemunhar dessa conta aí que Ele me ajudou a pagar. Então, eu estava pensando, eu tinha o dinheiro para pagar, assim, eu poderia pagar, eu poderia pedir emprestado, né? Mas eu ia ficar com a dívida de qualquer forma. E depois eu ia ter que devolver o dinheiro para a pessoa que eu pedi emprestado. Eu ia me livrar do banco, mas ia ficar com a dívida. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele me deu o dinheiro. Ele usou o pai da Amém. minha filha para suprir essa nossa necessidade. Então, assim, é maravilhoso. Aí eu contei para os irmãos, lembra, irmãos, da testemunho que eu dei no sábado à noite, no sábado de tarde, da torneirinha? Então, foi pequenininho, né? Mas agora eu tenho um testemunho maior, uma coisa maior para contar para vocês. Então, assim, é só para dizer para vocês o cuidado, o zelo que o Senhor tem por nós, tanto nas pequenas coisas, como nas grandes também. E não Então, assim, esquecer de agradecer, né, Iraci? sim, com certeza. E eu Sempre falei ser para eles, então, grato assim, e ser adorá-lo pelo grato, que né? ele é. E ser fiel ao nosso Deus, seja fiel. Eu falei para eles, irmãos, sejam fiéis ao nosso Deus, e Ele vai ser fiel a você. Quando eu vim para cá, rapidinho, viu, irmão? Eu sei que já está terminando. Quando eu vim para cá, me acharam uma louca. Como que você vai sair daqui, largar seu trabalho, tudo que você tem aqui e tal e tal? Falei, gente, o Deus que cuida de mim aqui é o Deus que vai cuidar lá. Ele vai estar lá comigo. Ele vai suprir as nossas necessidades lá também.
Aí um irmão falou assim para mim, que foi o que me deu estudo, né? Iraci, sabe qual é o segredo? Seja fiel ao seu Deus, e ele vai ser fiel a você. Então é isso, fidelidade, Amém. sabe? Amém. Gratidão, seja grato e seja fiel ao seu Deus. Ele nunca vai te desamparar, nunca. Ele sempre vai... Eu falei para os irmãos, ele me ajudou, assim, irmãos, nos 46 minutos do segundo tempo, ele proveu. Então, assim, Jesus, ele é maravilhoso, maravilhoso. Amém. E continue sendo grata, Iraci, pelo que Deus Com tem certeza. feito e pelo que Ele fará na sua vida. Não importa as consequências, as circunstâncias, Deus, Ele sempre espera dos seus filhos um coração grato e disposto a adorá-lo. Com Aconteça o que certeza. acontecer, nós temos que ser sempre gratos a esse Deus. Obrigado E pela sua assim, irmãos, experiência. Pois não? testemunhe, seja da coisa mais simples ao Sim, maior, sim, testemunhe, sim. porque muitas vezes eu falei para Deus, eu falei para Jesus, Jesus, sabe aquela pessoa que está precisando ouvir esse testemunho? Então, que ela esteja lá na igreja hoje, que eu vou contar, como o Senhor é maravilhoso. Então, muitas vezes, assim, a pessoa está ali esperando, um testemunho, uma palavra de conforto ali na igreja, está passando por um problema difícil, complicado, e vendo ali aquele testemunho, ele sabe que existe um Deus poderoso, misericordioso e amoroso, que supre as nossas Certeza. necessidades, que não está indiferente às nossas orações, às nossas súplicas. Testemunhar, agradecer e testemunhar. Amém. E por essa razão nós vamos estar encerrando agora, cantando esse hino que fala justamente sobre essa questão de agradecer, de adorar ao Senhor. Não importa o que você esteja passando, ou o que venha passar, seja sempre grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha e na sua vida, pelo agir de Deus na nossa vida. Adorá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Isso é consequência do coração agradecido, mas adorar pelo que Ele é. Vamos cantar, então, esse louvor, encerrando, então, a nossa jornada de hoje, cantando esse lindo hino de louvor ao nosso Deus. Pai querido, obrigado pelos planos grandes
Seja sempre grato pelo que Deus tem feito na sua vida. Não importa as circunstâncias, você precisa ter sempre o coração agradecido por esse Deus que cuida de cada um de nós. Pastor Robson, mais uma vez, a nossa gratidão. E fechando então, pastor, a mensagem final, pastor, para a gente encerrar a nossa jornada de hoje. Muito bem, Mário. Louvado seja Deus, né, pelas bênçãos na nossa vida. A irmãzinha escreveu aqui no comentário, né? Agradecer não é só dizer obrigado, né? É verdade. É verdade. A maneira de gratidão que nós podemos apresentar a Deus através de uma entrega, né? O samaritano não voltou só para dizer obrigado, ele voltou para adorar. A resposta por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus tem operado, todos os milagres, né? Todas as bênçãos, das pequenas, como disse a irmã Iraci aí, as grandes, é adoração, né? É realmente adorá-lo como nosso Senhor, reconhecendo como nosso Senhor, como nosso Salvador e buscando fazer a sua vontade. Essa é a maneira como nós podemos, né, demonstrar nossa gratidão. Então, que nós possamos ser gratos a Deus, possamos adorá-lo na beleza da sua santidade e essa gratidão nos leve a aceitar a salvação que ele nos oferece e viver para glorificar o seu nome através de uma vida transformada pelo poder do seu Espírito, né? Nos coloquemos nas mãos de Deus e permitamos que ele nos use para a glória dele, né? Amém, pastor. Mais uma vez, pastorzão, muito obrigado. Quero aproveitar a oportunidade e convidá-los para que amanhã estejamos ali na Família Ide, às 5 horas da manhã, com o nosso querido pastor Edson. Nós teremos ali a experiência linda também, testemunhos maravilhosos. Pois não, pastor? Pronto. Lembrando a todos que amanhã começa a semana de testemunhos, né? Semana de oração, de experiências com o Espírito Santo. Vamos ter a irmã Juliana e Ronaldo contando a experiência deles. E começa o ciclo amanhã, né? Termina hoje às 40 madrugadas e amanhã começa o novo ciclo da Família Ide. Então vamos ter a semana de oração, depois da semana de oração vamos ter os momentos a sós com Cristo, depois o projeto da Família Ide com a dupla de oração e o discipulado, né? E mais um ciclo de 40 madrugadas que vai ser com o livro Passos para o Reavivamento Pessoal, aquele mesmo livro que nós já usamos, Mário. Nós vamos mais uma vez agora trabalhar com esse livro, né, junto com os nossos discípulos aí. Então, vamos divulgar no grupo da família, ele já está a propaganda lá da Semana de Oração, convidando as pessoas para participarem, para a gente estar engajado aí nesse projeto aí de missionário, né? Esse é um projeto de missão. Lembre-se sempre, queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá por cada um de nós. Pastor Robson, encerre conosco em oração, por gentileza. Oremos então. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador, Mantenedor e Redentor de todos nós. Somos gratos por mais esse encontro na madrugada. E, ó Pai querido, oramos para que nos dê um coração agradecido. Que ao reconhecermos as tuas bênçãos em nossa vida, nosso coração se encha de louvor e gratidão por tudo que o Senhor é para nós e não apenas aquilo que o Senhor faz, mas que possamos ter um coração que nos leve de volta para ti, em gratidão e adoração, a fim de que possamos nos entregar inteiramente em tuas mãos e possamos viver para glorificar o teu nome. Portanto, abençoa-nos neste dia, nos prepare para o sábado e nos use, Senhor, para levar a outros essa mesma mensagem de esperança e que a tua bênção repouse sobre cada um dos teus filhos e que o teu Espírito nos use neste dia para a glorificação do teu nome. Nós oramos por essas bênçãos, agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado.